muito boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, pela rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TVU Recife. Vadios, andarilhos, homens do saco, loucos varridos, pessoas sem casa e sem ocupação. Esse personagem, aqui adjetivado de maneira preconceituosa, há muito tempo faz parte da paisagem das grandes cidades brasileiras. O morador de rua, invasores perigosos que ninguém quer por perto. Olha que carga. Mas que, na verdade, são vítimas da falta de moradia, da falta de emprego, da falta de educação, de saúde, de segurança. E pela falta desse conjunto de políticas públicas, essa população cresceu. No ano passado, segundo o levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 281.400 pessoas viviam em situação de rua no país. No Recife, um levantamento feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e em parceria com a Prefeitura da capital, mostrou um número 30% maior do que o registrado em contagem anterior à pandemia. Esse levantamento encontrou no Recife 1.806 moradores de rua, pessoas que vivem nas ruas. Mas quem são essas pessoas, como o poder público pode ajudar e como nós, cidadãos, também podemos participar dessa ajuda? O Opinião Pernambuco de hoje discute a população de rua do Recife. Nós convidamos para essa conversa Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador-geral do Censo População de Rua do Recife, e Robson da Silva Pessoa, coordenador municipal do Movimento Nacional da População de Rua do Recife, a quem eu desejo uma boa noite e sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Eu vou começar, professor, assim, perguntando como é que foi essa tarefa, de onde veio a ideia do censo, qual a necessidade que veio por trás para a criação do censo e como é que vocês fizeram para encontrar essas pessoas? Nossa, boa noite. A gente fica muito feliz de estar aqui enquanto universidade, enquanto grupo de pesquisa, honrando a tradição desse programa mais de 20 anos, é isso? Por aí. Extremamente legítimo, e aqui socializando uma produção acadêmica que tem uma característica muito específica, que é de intervir na política pública. A gente faz pesquisa, ensino e extensão, muitas vezes fica muito lá no nosso castelo chamado universidade. E já respondendo a tua pergunta, a gente, enquanto universidade pública, estando inclusive numa emissora pública de comunicação, a gente tem compromisso social com a transformação, principalmente transformação na vida daqueles que mais precisam. Então, eu sou, junto com os minhas colegas que também fizeram parte desse grupo de pesquisadores e pesquisadoras, nós estamos sempre muito interessados em saber sobre questões sociais na cidade. E trabalho há muito tempo com crianças e adolescentes em situação de rua. Esse era o meu foco de pesquisa. A prefeitura, sabendo desse nosso grupo de pesquisa, através das publicações, através dos eventos acadêmicos, nos demandou a necessidade de, junto com ela e o Movimento Nacional da População de Rua, e o Comitê Municipal, de construir uma pesquisa sociodemográfica voltada para a população de rua do Recife. E a gente ficou muito preocupado, não só por uma questão técnica, porque a gente construiu uma metodologia, acho que é muito importante também se colocar. Eu penso que pesquisas como essa, ela precisa ser construída a partir do território. É muito difícil você pegar uma pesquisa de um censo que deu certo em São Paulo, por exemplo, e aplicar a mesma metodologia aqui em Recife, porque são territórios diferentes, são pessoas diferentes. E os hábitos são diferentes, professor? É um cotidiano diferente. Então, o pesquisador, a pesquisadora que vai se debruçar sobre a população de rua, ele precisa ter noção de território.
Então, a gente estava preocupado com isso, mas também com a legitimidade política da pesquisa. Porque não adianta só ter a pesquisa sem ter o reconhecimento que essa pesquisa teve para o próprio cidadão no qual vai se beneficiar com ela, né? Então, assim, a presença do movimento integrando o grupo de pesquisadores foi uma coisa assim, muito importante, sabe? É inegável a importância política, né? Do ponto de vista da política pública, de uma contagem dessa, de um censo como esse. Essa pergunta inicial é muito mais no sentido de assim, eu sei, por exemplo, numa eleição, eu sei quantas pessoas vão chegar em cada urna, Isso. porque todo mundo já está ali contabilizado, tem seu título na mão e sabe se espera até o percentual de pessoas que não vão comparecer por questões outras e tal. Mas aí se tem um universo dominado. Quando o IBGE vai para a rua contar todo mundo no censo, também tenta investigar por casas, por residências, encontrar todo mundo e contabilizar todo mundo. Eu nem sei como é que entra os moradores de rua no censo do IBGE. Não entram. Pronto. E aí eu acho que não entram por uma dificuldade também que eles têm para compor essa pesquisa. Então, como é que vocês venceram essa dificuldade? Inclusive, a gente primeiro criou um grupo multidisciplinar, né? Professor Otávio, da Geografia, né? Professora Raquel, da Sociologia, né? Que também coordenou comigo essa pesquisa, a professora Juliana, da História, né? E depois estatísticos, e aí criamos um grupo interdisciplinar. E buscamos construir, primeiramente, um diálogo, né, com toda a equipe, né, da Prefeitura da cidade do Recife, mais notadamente, né, do Serviço de Abordagem de Rua, né, também do consultório na rua, né, para que a gente fizesse um mapeamento, que a gente chamou também, né, de uma cartografia social da cidade, onde a gente intercruzou não só, né, a informações vindo desses profissionais que já atuam diariamente, né, com a abordagem social de rua. A Prefeitura do Recife, inclusive, tem esse serviço de abordagem que atua diariamente, né, assim como não só da assistência, também da saúde, e a gente intercruzou com as informações vindas do próprio movimento. Então, criamos vários grupos focais, onde a gente, né, convidou, né, pessoas em situação de rua para dizer assim, onde é que nós nos localizamos? Quais são os pontos que a gente dorme, quais são os pontos que a gente, né, se alimenta, quais são os pontos que a gente descansa, né? E uma questão também muito importante é que nós criamos uma metodologia diferenciada para os meninos e meninas, né? Recife tem esse censo, ele tem um diferencial, né? Ele também buscou contabilizar crianças e adolescentes, porque em outros censos produzidos mais recentemente, as crianças e adolescentes não foram contempladas, porque exige, de fato, uma metodologia diferente. Mas você traz uma questão muito importante na sua pergunta. É necessário desconstruir o discurso de que eles são invisíveis. Eles não são invisíveis. Elas não são invisíveis. Estão, né, fazendo parte do cotidiano da cidade, fazem parte do cenário social da cidade e precisam de políticas públicas. Para isso, eles precisam ter um censo, né? Há pessoas que são contra o censo. Eu não imagino, né, por mais que argumentem em relação a essa defesa, não conseguem me convencer. Porque se para todos nós, né, que temos CEP, precisamos do censo, imagina, né, e precisamos de política pública, imagina por quem não tem CEP. Esse, né, sentido de invisibilidade é seletivo e consciente. Isso. Né? Não é uma coisa assim que a gente tem que entender. Mas vamos ali. Robson da Silva Pessoa, coordenador municipal do Movimento Nacional da População de Rua. Robson, seja bem-vindo, companheiro. Boa noite, né? Me conta assim, Robson, eu vou perguntar para os dois, mas vou querer começar ali ouvindo. O que as pessoas, o que a população de rua, você que tem um contato mais próximo, mais estreito com quem mora na rua, o que é que eles contam sobre os motivos de estarem na rua? Por que é que eles estão ali? O que é que eles dizem? Cada um, claro, tem sua história, tem seu ponto de vista, tem o seu drama pessoal de vida, mas, normalmente, o que é que eles contam?
70%, né? 70% dessa população é mais quebra de vínculos familiares, né? Rompidos, entendeu? E às vezes por coisas simples, por causa de gênero, de escolha de gênero, a pessoa é colocada posta para fora de casa. Por ser rejeitada, porque, né, hoje muitas das pessoas da sociedade civil não entendem isso, né? Que a gente tem que respeitar o direito de escolha de sexo, de gênero, de cor, raça, seja ela qual for. Então, é muito importante com que as pessoas entendam isso, que às vezes por uma coisa simples você torna com que uma pessoa, um ente querido seu, vá passar a vivenciar na rua. Porque as pessoas têm mania de dizer assim, o morador de rua, né? Ou a pessoa de rua, mas não é a pessoa de rua ou o morador de rua. São pessoas que estão vivenciando em situação de rua, porque alguma coisa aconteceu no meio da trajetória da vida dessas pessoas que o levaram para vivenciar aquela situação. Que a rua não foi feita para moradia, a rua foi feita para passagem, né? E eu estou muito feliz porque o professor Humberto está aqui, está me olhando aqui, e tudo se iniciou, né? Esse censo foi muito importante para a gente, porque tudo se iniciou, né? A partir do movimento, né? Sentir essa necessidade da gente contabilizar. E são pessoas, Robson, que talvez você possa concordar ou não, mas que encontram mais felicidade, talvez mais abrigo, mais paz na vida, estando na rua do que estando no lugar onde elas viviam antes, na casa, suposta casa delas antes, né? Algumas situações assim também. Porque, por exemplo, você descreveu um ponto de violência, que é aquela questão de gênero. Isso. Um ponto de violência. Tem tantos outras violências que são praticadas com essas pessoas que fazem com que elas saiam de casa. Abuso, né? E é uma coisa que acho que de todas elas é a mais violenta, né? A partir, principalmente, que quando o abuso começa logo na adolescência, né? De criança, você já vem carregando esse trauma, né? Dentro da sua mentalidade, esse trauma familiar. Então, são coisas, às vezes, muito dolorosas. Eu mesmo caí na rua, por quê? Porque após perdi a mãe, né? E em seguida perdi o pai. E a família começou a brigar por causa de herança, casa de riqueza. Aí eu coloquei na minha cabeça, olha, vocês, primeiramente, vocês não construíram isso aí. Não foi vocês que trabalhou para que isso existisse, porque vocês estão brigando um com o outro, um irmão brigando contra o outro, irmã arengando com o irmão. E eu caí nas ruas. E, para você ver, eu passei 3 anos no anonimato, sem minha família saber que eu estava vivenciando em situação de rua. E nessa trajetória, nessa saída minha de afastamento do vínculo familiar, eu passei 12 anos na rua. Hoje eu sou um coordenador municipal, né, da população em situação de rua aqui, no Recife. Sou também conselheiro municipal do Conselho Municipal de Assistência Social. Sou conselheiro também do Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas. E consegui cursar uma faculdade, mesmo vivenciando em situação de rua. Me formei em TI pela UPE, sou programador e desenvolvedor de software, né? E tem outras coisas que às vezes eu vejo a sociedade, às vezes, e muitas das vezes, criminaliza muito a população em situação de rua. Não é porque é uma população marginalizada, né? No olhar de muitos da sociedade civil, marginalizada, que são vadios, são pessoas que não querem nada, quando na verdade são drogados, né? Pessoas que fazem uso de droga ilícita, esse povo não quer nada com a vida. E é um contexto totalmente diferente. Eu verifiquei isso na minha vivência junto com essas pessoas, né? Você vê, eu vivenciei 12 anos na rua, nunca fiz uso de uma droga, nunca cometi um delito. Eu fiz questão, Robson, de abrir o programa usando expressões que eu via quando era criança. Eu sou de João Pessoa e eu via isso porque em João Pessoa também tinha gente morando na rua. Quando eu era criança, né? Hoje a população é muito maior no país inteiro, em todas as grandes cidades tem muita gente morando na rua.
Eu fiz questão de trazer essas expressões porque são expressões que chocam, né? A carga de preconceito que se tem com o morador de rua, com a população de rua, é muito grande. Professor, mas diga, Aldo, quer concluir? E quando você falou agora em João Pessoa, me doeu até a espinha, porque a gente sabe que agora há uma DPF, a 976, onde proíbe qualquer tipo de remoção da população em situação de rua, de qualquer logradouro público. DPF que você fala é uma delegacia? Não, a DPF é uma lei Sim. que foi o ministro Alexandre de Moraes que Sim. decretou Sim. em todos os estados e municípios, onde todos os estados e municípios hoje têm um prazo de 180 dias para apresentar um plano de política pública voltada para esse público, né? Onde não pode mais passarem tiranos pertencem deles. Assim, eu acho que motivado muito pela Cracolândia de São Paulo. Mas Isso. é uma lei que serve para o país inteiro. Isso. E aconteceu uma quebra dessa lei em João Pessoa, justamente em João Pessoa. Quando você falou, me deu até a espinha, fiquei todo arrepiado. Onde o gestor municipal, né, passou por cima da DPF e esse gestor municipal agora está respondendo a processo, né, perante a lei por ter desrespeitado, né? Eu acho que a coisa mais simples que tem, acho que é a pessoa acatar uma lei, né? Que lei se cumpre, não se quebra e nem se rasga. Professor Robson, professor Humberto, qual o perfil, assim, em linhas gerais, qual é o perfil dessa população que a gente encontra? A maioria é homem, Sim. a maioria é negro, talvez Robson seja tem um perfil mais ou menos da maioria dessas pessoas. Sim. Em linhas gerais, o que, é que a gente tem aí? Tem algumas anotações aí? Sim, Se sim. quiser Inclusive, puxar, a gente está na... Robson trouxe até a versão cartilhazinha, pocket resumo, né? né? E Resumo, está exatamente nessa questão do perfil, né? Então, a rua ela é masculina, 76% são homens, né? Ela é negra, né? Então, se identificaram, né, como pretos ou pardos, então a rua é masculina, é negra, mas tem um número considerável de mulheres, né? Quase 20% são de mulheres, com aumento significativo, né, de idosos. Acho que essa é uma questão que pega muito do ponto de vista da política pública, né? É necessário que se construa também pensando as políticas, né? A partir da questão etária, né? Porque e das questões intergeracionais, porque o idoso, assim como a criança, né, se apresenta do ponto de vista do desenvolvimento com mais fragilidade, né? São vários grupos que têm mais vulnerabilidade, né, professor? Crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Ainda tem o público Né? LGBT todo também. Tem essa questão que o próprio Robson traz aqui no seu compartilhamento, né, de vivência, né, que a maioria está na rua por uma questão de quebra de vínculo familiar, rompimento de vínculo familiar, e muito se dá, né, também por uma questão, né, de orientação, de gênero, né? Então a gente precisa pensar uma sociedade que busque, né, valorizar cada vez mais o debate, né, das relações de gênero, né, do respeito às diferenças, né, e para que ela não gere essa onda de violência, né, que repercute na vida da cidade, né? Então, eu penso que existe uma história aí, né? Você mesmo traz essas imagens, né, de quando você era criança, mas é um passado presente. Há muito passado presente nas ruas. As expressões podem ter mudado, mas o preconceito ainda é o mesmo, né? É o mesmo, né? A rua, no meu ponto de vista, ela também é plural, né? Hoje mesmo pela manhã eu estava com um grupo estava com a promotora e com a juíza, né? A gente tratando sobre questões relacionadas ao sistema de justiça e as crianças em situação de rua, e a gente dizia, a rua agasalha, né, as diferentes formas de abandono.
ela agasalha a pobreza. E é na rua que as pessoas buscam sobreviver. Agora é necessário que a gente perceba, né, que o censo ele é importante, por quê? Porque ele vai identificar quem são essas pessoas, né? Então, a gente também, e isso é muito importante que se coloque, né? Nós fizemos esse censo nas 6 RPAs. Então, toda a cidade do Recife foi, né, contemplada. E nessa perspectiva, né, de contemplar todas as RPAs, Robson, inclusive, estava junto conosco, né, Robson? Participando, né, integrando a equipe. 2 RPAs nos chamam a atenção. A RPA 1, que compreende exatamente o centro, é onde se tem mais pessoas em situação de rua, e a RPA 6, que compreende Boa Viagem, né? Que é a segunda RPA que mais tem, né, pessoas em situação de rua e que mais exige políticas públicas, né, serviços, né, e programas para aquela região, né? E uma coisa também muito importante que precisa ser dito aqui nesse programa, né, de alta audiência é que foi em Boa Viagem que a gente mais encontrou também pessoas fazendo uso e abuso de drogas ilícitas. Então, mais cenas de uso foi em Boa Viagem. Então, é necessário que a gente também pense, né, toda uma política, né, de atenção para essa questão do enfrentamento às drogas, né, e que a gente também busque parcerias para a formação de profissionais de segurança, de saúde, né, acompanhado com as políticas da assistência social, da educação. Ou seja, esse não é um problema de uma secretaria só, é de toda, muita gente, né? E penso também que isso não é um problema só do governo municipal ou, né, do sistema de justiça ou do legislativo. Isso é um problema de toda a sociedade, né? Quando a gente entregou o censo no Teatro do Parque, foi uma coisa muito legal. Isso. Teatro do Parque lotado, né? Muita autoridade, E lá a gente dizia, né? Esse censo ele é importante porque ele é um censo para todos os recifenses, né? A gente está cuidando da nossa casa comum, né? E a casa comum faz com que a gente cuide também das pessoas que estão ocupando o centro da cidade do Recife para sobreviver. A gente ocupa o centro da cidade do Recife para transitar, né? Para consumir, né? Para passear, para ir para o carnaval, né? Mas essas pessoas não, elas têm uma outra, né? Outra experiência, né? Das ruas, das praças, né? E a gente precisa estar olhando por elas, para elas, para que elas superem. Eles conhecem outra cidade, né? É uma outra cidade. Uma outra cidade. A visão, né? Uma coisa muito interessante, né? Os nomes de alguns espaços, sim, que são, né, tradicionalmente conhecidos para a população de rua é outra denominação. Então, você precisa estar muito atento, né, para isso, né? Assim, eles se reapropriam da cidade, né, e fazem dela, né, o seu lugar de sobrevivência. E isso é algo que precisa ser visto com muito cuidado, com muita atenção. As igrejas do centro e a Praça de Boa Viagem, eu acho que são pontos bem, bem marcantes, né? É porque também lá tem oferta, né? Quando tem oferta de comida, né, o pessoal vai para lá. E uma coisa que o professor falou aqui que eu achei muito importante, que a gente conseguiu demarcar, não foi, professor? Um público que vivencia nas ruas, mas muitas das vezes a sociedade civil não enxerga. Que são... A gente chama as profissionais do sexo, né, professor? Uhum. São pessoas que praticamente passam mais de 12 horas na rua para estar vendendo o próprio corpo para a sua própria sobrevivência, né? Para poder se manter, né? Então, são pessoas que, além daqueles que as pessoas chamam de mendigos, também vivenciam nas ruas, né? Gente, a gente... elaborou esse programa, pensou nesse programa, pensou também em trazer um ponto de vista da prefeitura, que é essa primeira grande instituição pública que deveria, de alguma maneira, acolher e dar mais proteção e fazer um acompanhamento dessas pessoas, digamos assim. O primeiro bloco já está encerrando. Eu vou fazer o seguinte, deixar para o próximo bloco para a gente trazer a fala da secretária, a Ana Rita Suassuna.
a gente tem uma fala dela gravada, porque a gente fazia questão de trazer também esse pensamento dela para o programa, para depois a gente abordar em cima, debater em cima do que esse serviço serve e de como ele pode melhorar nessa condução toda da população de rua do Recife. Tá bom? Perfeito. Eu estou falando sobre população de rua do Recife, esse é o Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TV O Recife. Estou recebendo hoje Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador geral do Censo da População de Rua do Recife. E também Robson da Silva Pessoa, coordenador municipal do Movimento Nacional da População de Rua e que, com mais orgulho e mais sentimento ainda, eu apresento ele como um ex-morador de rua, que para a gente é muito forte, muito importante tê-lo nesse programa também para trazer essa palavra. A gente faz uma pausa rápida, já a gente volta com essa conversa. Opinião Pernambuco, volta já já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TV O Recife. Hoje a gente está falando da população em situação de rua. O Robson ali me corrigiu muito bem. Em situação de rua do Recife. A gente está recebendo Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que ele é também coordenador geral do Censo da População de Rua do Recife, e o Robson da Silva Pessoa, coordenador municipal do Movimento Nacional da População de Rua do Recife. A gente começa esse bloco, eu vou já chamar a atenção da galera para a gente trazer a fala da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas da Prefeitura do Recife. Ela foi perguntada para trazer como a Prefeitura está agindo, quais os programas que a Prefeitura tem para trabalhar com essa população. Vamos ver, secretária, agora. A Prefeitura do Recife tem um programa chamado Recife Acolhe para atender as pessoas em situação de rua. Esse programa integra várias políticas setoriais, seja na área da educação, da assistência social, direitos humanos, a questão emprego, renda, formação, diversas políticas no atendimento e na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em situação de rua. Ele foi instituído em junho de 2021 e um dos seus eixos é ampliação de serviços. Então, a gente tem trabalhado na ampliação. A gente tinha 2 centros POP, que é um centro-dia de atendimento à população em situação de rua. Hoje, a gente já está com 4 centros POP na cidade do Recife, para melhorar esse atendimento a essa população. Existe um serviço especializado de abordagem social que está no território, acompanhando essa população em situação de rua, nos diversos bairros da cidade, nos maiores pontos de concentração, para atender às suas demandas, seja uma articulação com a rede de saúde, uma documentação, seja um ingresso em algum trabalho, alguma profissionalização. São diversas demandas do dia a dia dessa população que chegam aos centros POP. Além disso, a gente tem restaurante popular para atender a demanda de segurança alimentar dessa população. Temos 2 restaurantes aqui no centro da cidade do Recife, onde tem maior concentração da população em situação de rua. E hoje a gente está inaugurando um centro Popinho, que é um centro de referência para atendimento a criança e adolescente em situação de rua no Recife. Então, com esse equipamento, a gente quer justamente trazer a criança e adolescente para dentro do equipamento de uma forma lúdica, oferecendo oficinas, para uma primeira aproximação com essa criança, com esse adolescente. E a perspectiva é do resgate da cidadania dessa pessoa, é o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário com a sua família, com a sua comunidade. Então, é um esforço no sentido de trabalhar uma perspectiva, um novo projeto de vida com essas pessoas, sem fazer nenhuma, respeitando sempre a dignidade da pessoa. Essa foi a Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas da Prefeitura do Recife. O hoje que ela se referiu é o dia de gravação desse programa, hoje, que é o dia 5 de outubro. A gente está exibindo ele na sexta-feira, já no dia 6. Ela falou de vários aspectos de como a Prefeitura
tenta auxiliar a população em situação de rua no Recife. Mas aí, deixa eu puxar um ponto do censo ainda. A população total recenseada foi de 1.806 pessoas, sendo 1.443 estavam nas ruas no momento da contagem. Outras 363 estavam acolhidas em algum equipamento institucional. Diante do que a secretária apresentou e diante desses números que uma imensa maioria dessa população não está, de alguma maneira, acolhida ou não estava no momento do censo em algum equipamento institucional de acolhimento. Por quê? Se me permite? Permite, pessoal. A gente pode compartilhar a resposta também. Né? Eu quero ver o Robson nessa também. Também. Veja, é sinal de que é necessário que a gente amplie o número de vagas, né, de equipamentos para acolher, né, essas pessoas que precisam. Né? Hoje, boa parte delas se concentram na RPA1 e o censo aponta para que a RPA6 também se tenha, né, um número, né, de equipamentos, seja restaurante, né, Centro do Recife e Boa Viagem. Boa Viagem, né? Uma boa parte também estavam localizadas nas outras RPAs. Agora, também é importante saber que essa população ela flutua bastante, não é? Ter 1.300 pessoas em situação de rua não quer dizer, né, que a gente precise de 1.300 leitos, não é isso. Até porque muitas das pessoas elas têm, né, por diferentes interesses, e não só interesses, mas assim, estratégia de sobrevivência, não necessariamente ir para uma instituição de acolhimento, elas preferem estar em outros espaços da cidade, inclusive até em logradouros públicos, né? Perto de instituições públicas. Então, assim, existe uma multiplicidade de fatores que precisam ser levados em conta. O que eu penso é que existem RPAs que precisam, né, ser cobertas com mais equipamentos, né? E que esse número também revela que a gente precisa pensar, né, não só a RPA1. Agora, depois eu queria também contribuir aqui, acho que é um debate muito importante, do que é para a própria gestão ou para o sistema de garantia de direitos abrir um equipamento para a população de rua em um determinado local. Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque durante o censo nós vivenciamos a experiência de abrir um centro pop no bairro de Setúbal, e alguns moradores de Setúbal ser contra o centro pop. Então, eu acho que é muito importante, né, que se cobre ao município, mas que a população também perceba a importância do equipamento para que essas pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, em Boa Viagem, né, não sejam duplamente violadas quando elas não são bem-vindas no direito que é delas. Então, existe um fenômeno que a gente trabalha muito hoje, né, que trabalha com, que é a aparofobia, né, o preconceito à pobreza, né, ou a pobrefobia, né? E a gente percebeu isso muito fortemente durante o censo. Até teve um momento que a gente deixou a equipe de fazer campanha a favor do Centro Pop, né? Então, assim, é muito importante que quem esteja nos escutando, né, nos prestigiando através do YouTube, que a gente é obrigação da prefeitura, e é dever da população, além de cobrar, mas acolher os programas e os equipamentos nos seus bairros. Porque existe toda uma ideia que é muito falsa, é muito frágil, de que o bairro vai se tornar menos valorizado quando ele recebe um equipamento, quando, na verdade, o inverso, né, é que acontece. Se Boa Viagem tivesse, né, mais equipamentos, pessoas em situação de rua estavam sendo atendidas, ou seja, e o número até de vulnerabilidade iria diminuir. Inclusive em relação à questão da mendicância, da própria violência mesmo, né, da criminalidade, porque existe ali, né, equipamentos para atender aquela população. Então, eu penso que é muito importante a gente, né,
perceber que é um problema complexo, que é uma questão que exige da gente uma sensibilidade que não é assim fácil, porque esse é um problema histórico, envolve muitas questões. De um lado tem que ter a ação pública, do outro lado tem que ter a consciência da população. Da população, porque, por exemplo, eu falo isso não só como pesquisador, mas também como cidadão recifense. Como é que você vai buscar, né, a partir de uma demanda que é colocada, né, de ter equipamentos públicos nessa RPA e a população, não a população, é importante também que se diga, que a gente precisa ter muito cuidado, né? Mas um grupo, algumas pessoas que se reuniram com outros interesses, né? E que realmente colocaram isso. Então, isso para mim foi algo, né, muito marcante na feitura desse censo. Robson, como é que é o dia a dia? Assim? Como é que funcionam esses centros? Assim, as pessoas chegam, tem um horário para chegar, só pode ficar até determinado horário se quiser sair. Eles têm algum compromisso em ter que voltar para dormir? Como é que funciona? Ajuda a gente só a entender esse panorama geral. Assim. Começa pela manhã, né? Tudo começa pela manhã, onde eles recebem, tem um banho, né, ofertado, tem a alimentação também. Quando se trata assim, abrigo noturno, lá está tudo equipado, com a cama lá, o ambiente bem salubrezinho, tudo limpinho, climatizado, porque eu acho que é o mínimo de dignidade para aquelas pessoas, entendeu? Eu convivi na rua, eu sentia muito a falta da primeira alimentação do ser humano, que é o café da manhã. A Pop Rua, muitas das vezes as pessoas dizem, não, mas é porque são enfameadas, não, é porque é o medo da perca de ficar sem aquela oferta da alimentação. Porque para quem mora, quem vive na rua, é mais fácil, digamos, ter acesso a uma refeição ali próximo do meio-dia do que de manhã cedo? De manhã cedo já é difícil, né? Café da manhã. Que nem eu me lembro como se fosse hoje. Eu jantava agora à noite, mas já estava preocupado com o amanhecer do dia, que não tinha aquela garantia da alimentação, né? E a partir do momento, quando você é acompanhado por um equipamento, que nem um centro POP, você já se sente aliviado, porque você vai passar o dia todinho ali no centro POP, você vai ter acompanhamento de psicólogo, tem uma equipe multidisciplinar ali para fazer todo o acompanhamento seu, né? E uma outra coisa também é que eu vejo é que a sociedade como um todo, que nem o professor Humberto falou, a gente ficou tão triste porque a gestão municipal, né, que é dever e obrigação do Estado e do município, né, fazer a parte da política de assistência dentro do município ou do Estado. E muitas das vezes o gestor municipal ele quer fazer, né, o equipamento e a gente sofreu uma represália que eu vi a hora a gente ser chutado de dentro de uma... E o pior, por incrível que pareça, era um templo religioso, era uma igreja, só não vou citar nome, não vou dizer de qual parte ela era, se era batista, isso aí eu não vou revelar. Mas foi uma coisa muito dolorosa. Você sabe que está bem à vontade para falar o que achar que precisa, né? Não tem problema nenhum, a gente não tem restrição a nada. Um ponto que eu vi que foi muito doloroso, principalmente assim para mim, né? E outra coisa, o pessoal, né, não era todos os moradores do bairro de Setúbal, mas uma minoria, né, que fez essa resistência, inclusive o equipamento todo pronto lá para atender a população, porque a primeira porta de entrada para uma pessoa que está em situação de rua é o Centro Pop, porque é dali onde ele vai ter todo o acompanhamento da saúde, da assistência, né? Que é dali que, se ele estiver precisando de uma documentação, ele vai ter acompanhamento psicológico. É uma rede, né? É uma rede. Então, a partir do momento que a sociedade fica contra a instalação desse equipamento ali, é uma perca muito grande, porque você vê que, em vez de você estar tentando ajudar e solucionar o problema, né? Você está fazendo o quê? Você está agravando muito mais. Porque se eu estou aqui hoje, porque
eu sou fruto dessa política de assistência. Eu sou fruto da sociedade civil, né? Esse censo está aqui hoje, tá, mas isso aqui foi várias mãos, não foi, professor? Não foi só movimento, gestão municipal e Universidade Federal de Pernambuco, não. Isso aqui teve pessoas da sociedade civil que também trabalham com população de rua, como teve a Pastoral do Povo de Rua, teve o Unificado Samaritano, que é um grupo aí que já vem há vários anos, né, pessoal, que trabalham com a população em situação de rua, onde eles ofertam alimentação, banho, tem até a ronda de direitos, né, onde ele leva o pessoal da Defensoria Pública para fazer ouvida com a gente, para ver quem é que tem processo, como é que está o andamento do processo. Então, há todo aquele contexto, todas aquelas pessoas ali envolvidas, né, no acompanhamento e na melhoria de tentar mudar aquela situação daquela pessoa. É muito bom saber que tem toda essa estrutura por trás, de alguma maneira está atuando, né? E como a sociedade civil ela é importante também nesse processo, né? Porque, historicamente, né, essas questões, até que a gente tenha a ideia que é um direito, né, que está lá na Constituição, que está lá no SUAS, que está lá no SUS, porque se você vê, transversaliza, né, o problema da situação, das pessoas em situação de rua, tá nas diferentes pautas, né? E o que é muito importante, até a gente chegar a essa questão do direito, muitas outras políticas higienistas, veja que coisa, num debate como esse aqui, no Opinião Pernambuco, tu pode deixar de falar de higienismo. Exatamente. Né? De pessoas que buscavam limpar as ruas. A gente não quer limpar a rua. Né? O censo não foi feito para se limpar a rua. Né? A gente quer, na verdade, garantir direito às pessoas que utilizam a rua, né, a partir de diferentes, né, possibilidades de sobrevivência e a partir e do censo, auxiliar o gestor público, a partir do censo, auxiliar o gestor público a empregar o recurso no lugar certo, da maneira correta. No lugar certo, né? É quando você pega os dados da escolaridade, os dados da empregabilidade, da saúde, isso tudo são muitas secretarias envolvidas, né? Então, acho que isso é muito importante. E a questão da sociedade civil é que, para a gente chegar onde a gente está hoje, foi muito importante o Movimento Nacional do Meninos e Meninas de Rua, muito importante o movimento da população de rua, né? Dos usuários ocuparem os conselhos. Hoje a gente tem, né, no Recife, o presidente do Conselho, né, Municipal de Assistência Social é uma pessoa que teve experiência de rua. Não é isso? Não teve experiência, professor. Hoje, o nosso presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Recife, da nossa cidade, é uma pessoa que veio do papelão e de debaixo das marquises, é um ex-morador de rua, o Jailson Santos. Né? É uma pessoa que eu vivenciei junto com ele na rua, assim que ele teve mais trajetória de rua do que eu, né? Jailson teve 17 anos de rua. Você teve 12, Robson? Eu tive 12. E Jailson é uma pessoa que ele vem de uma vivência que ele teve... O tempo que eu tive de rua é o tempo que ele teve de uso abusivo de droga. Aí você vê Jailson hoje e ninguém acredita que ali teve várias mãos lapidando aquele ser humano. Então, a gente vê a necessidade e a importância da sociedade civil participar nessa transformação. É incrível que é um processo. Eu juntando as falas de vocês, montando aqui na minha cabeça esse quebra-cabeça comigo aqui, eu vejo que tem uma coisa que, no fundo de tudo, lá está o vínculo, né? Está o vínculo familiar. Porque, veja, a droga tem um poder muito grande em tirar a pessoa de dentro de casa e levar para a rua. Mas se essa pessoa tivesse o acolhimento lá na família, lá dentro de casa, lá naquele núcleo residencial dele, se ele continuasse tendo esse vínculo familiar mantido, para, de alguma maneira, dar proteção, acompanhar esse processo da droga ali dentro, para poder ajudar ali de perto, muito disso seria evitado, né? Pois é, e tem um dado no censo que eu considero assim, muito bom para você analisar e desconstruir estereótipos, né? O censo diz assim, olha, tem uma parcela dessa população que, quando consegue, mesmo em situação de rua, né, algum dinheiro a mais, algum trocado a mais, como eles falam, volta para a família, vai procurar a família que muitas vezes o abandonou. Então, assim, é muito importante a gente desconstruir, né, essa ideia, né, daquele que é lesivo, que é perigoso, que, na verdade, né, e quero aqui até registrar um agradecimento
aos profissionais que trabalham no serviço de abordagem. Porque como é que a gente também conseguiu fazer esse censo? Né? A partir da universidade, dos professores e estudantes, né? A gente conseguiu porque a gente teve representantes do movimento e representantes dos serviços, né? Que estão lá, né? De abordagem social, né? De consultório na rua, que tiveram conosco em cada carro que percorreu esses RPAs e que nos apontou: aqui você pode entrar, ali você não pode entrar, esse aqui você entra desse jeito, a abordagem ali é diferente. Então, assim, até para a gente mesmo que fez o censo, né? Não tem como fazer o censo sem ter a presença né, de quem conhece o território. Eu acho que o resultado do censo se deu de forma mais robusta, porque a gente foi... Eu vou lhe dizer, viu? Tem lugares aqui que eu nunca imaginava que ia acontecer e vocês me levaram, né? Graças a eles, com segurança. E com segurança. Eu vou levantar aqui alguns números e a gente vai discutindo o que achar que for mais relevante com relação a cada um. Por exemplo, 26% das pessoas pesquisadas estão morando nas ruas há pelo menos um ano, o que indica uma condição adquirida, recentemente adquirida, né? E o que será que reflete isso? Isso é pandemia? Isso é migração? Porque parte disso talvez seja reflexo de pandemia, mas um ano é pouco tempo, né? Muita gente em pouco tempo chegando na rua. Não, eu penso que os fatores econômicos, né? E fatores, né, que extrapolam o econômico, né? Por exemplo, não tem como a gente pensar a população, né, em situação de rua hoje da mesma forma que a gente pensou antes da pandemia. É um cenário fortemente marcado por esse absurdo vivido em escala mundial e que afetou nossa cidade assim, de uma maneira muito, mas muito, né, marcante. Até porque a própria cidade também, depois da pandemia, a gente sabe que o próprio comércio não é o mesmo, né? A economia, né? Porque você teve a pandemia e uma questão muito forte relacionada à economia, né? Então, você teve um aumento significativo de pessoas, né? E muitas dessas pessoas já estão na rua porque não tem como pagar aluguel mesmo, né? Então, assim, elas buscam estratégias de sobrevivência e o local onde elas têm para ficar, de fato, né, são ou os equipamentos, né, e os espaços públicos, né? Eu puxei uma outra pesquisa paralela a essa, que é lá do IBGE, que aponta que entre os empregos perdidos no primeiro ano da pandemia, 72% desses empregos perdidos do primeiro ano da pandemia foram de mulheres. Imagina só. Você imaginar que a cada 100 pessoas que perdem emprego no primeiro ano de pandemia, 72 são mulheres. Isso só pode refletir num dado, né? Muito pesado. E nesse número do censo, a gente tem 19% de mulheres. De mulheres, né? E de mulheres que precisam também de uma política pública que respeite a condição de situação de rua e de mulher. E também tem as mulheres trans, né? Que são, assim, mulheres com deficiência, mulheres idosas. Então, você tem aí, né, toda essa estratificação que o censo possibilitou e que é um campo aberto, né, de informações, né, para que a gestão pública, né, possa, né, fazer o seu planejamento, né, a sua estratégia de gestão e e a própria sociedade civil, como as organizações como o Ministério Público, também fazer o seu monitoramento. O Robson já levantou para a gente o quanto a mulher é um grupo vulnerável dentro desse grupo vulnerável, né? Isso. Porque aí a gente levantou a questão econômica, a gente levantou a questão da pandemia, a gente levantou também uma questão da violência. Tanto a violência de gênero como a violência doméstica, que faz com que ela saia de casa e vá para a rua. Como você viu aí o professor Humberto falando, né, professor? Hoje a gente ainda tem pessoas, né, que hoje, né, ainda está frequentando... A gente tem 2 restaurantes populares aqui, né? Esses 2 restaurantes populares, ele foi criado para a população em situação de rua. Mas quando chegou o período pandêmico, assim, depois que passou um ano da pandemia, muitas das pessoas que trabalhavam e tinham lá, né, perderam o emprego.
Então, essas pessoas passaram a vivenciar uma insegurança alimentar muito grande. Aí, a gente teve que pensar numa maneira de absorver também essas pessoas. Aí, sentou-se o movimento, a gestão, junto com a sociedade civil, e a gente abriu para que esse público acessasse o restaurante popular, né? E a gente percebe que ainda tem muitas dessas pessoas que ainda não conseguiram retornar para o mercado de trabalho, né? Devido à pandemia. Se para a gente que vivenciou na rua já é difícil, você imagina, é difícil, né? A pandemia, porque durante a pandemia, quem tinham lá, né, tava em casa, né, professor? E para quem já vivia na rua? Você imagina a que situação a gente passou. Aí veio aquele decreto, né, que foi baixado pelos governadores nos estados de que a população não podia ir às ruas por causa da pandemia. Ali, eu acho que foi o estado mais crítico que a população de rua passou, né? Porque a sociedade civil não podia ir para a rua ofertar alimentação por causa do decreto. As lojas, comércio, tudo fechado. Não tinha nada, até os mercados públicos fecharam as portas. Então, foi ali onde o Movimento Nacional da População de Rua se viu desesperado, né? A gente disse, não, a gente tem que dar um jeito aí, senão a nossa população em situação de rua vai morrer de fome nessa pandemia. Então, foi daí que foi pensado um projeto, né, junto com a sociedade civil, a gestão municipal e o Armazém do Campo, né? Que, junto com o pessoal do MST, para se lançar uma campanha, que foi o Marmita Solidária, onde se era ofertado diariamente 1.000 marmitas. 1.000 marmitas foi o que salvou a população em situação de rua. Hoje, esse mesmo projeto que salvou a vida da população de rua do Recife na alimentação durante o período pandêmico, esse projeto hoje está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que está passando por aquela cheia. Eu conversei com Rosa, né, que é do MST, e ela me informou que já foram distribuídos mais de 100.000 marmitas, né? É bom ver esse tipo de exemplo, né? Então, a gente vê o quanto é importante a gente se importar pelo nosso próximo. Exatamente. Independente de classe social, de poder aquisitivo. Eu mesmo era uma pessoa que eu vim de uma família de um poder aquisitivo alto. Robson, a gente só tem mais um minuto para encerrar o programa. Eu vou fazer aqui a apresentação do Censo Pop Rua Recife, relatório final. Foi um presente aqui do professor Humberto para a gente. Professor, em rápidas palavras, o que é que eu vou encontrar aqui dentro? É o resultado do censo? É o relatório final, né? A versão pocket, né? Alguns mimos, né? Porque eu acho que a gente, quando a universidade tem que fazer bonito, não pode, né? E tem um sonho da Pop Rua aí também. Uma das questões mais... Porque esse censo, ele não é só número, ele é sonho, ele é gente, né? Então tem aí uma surpresa para você, que eu acho que você vai fazer aí a diferença aí né, em relação a esse trabalho que a gente fez com muita satisfação. Gratidão, muito agradecido essa oportunidade. O agradecimento é nosso, é isso que eu ia fazer a partir de agora, agradecer demais a presença de vocês, saber que, poder dizer que esse espaço está aberto para vocês voltarem, para a gente voltar a falar dessa população, do que ela precisa e de como a gente pode fazer para ajudar. Esse é nosso papel enquanto televisão, enquanto núcleo da universidade. Somos servidores públicos para isso também, né, professor? E eu gostaria de aproveitar, né, de agradecer também ao público que está em casa, né, que está nos acompanhando, nos ouvindo, aos empresários também, e gostaria de fazer até um pedido a eles que abram a porta da sua empresa para pessoas que estão em situação de rua, que são acompanhadas pelos equipamentos, porque muitas dessas pessoas já podem voltar à sua vida normal, né, que o senhor abra uma porcentagem da sua empresa, da vaga de emprego para esse público, porque se cada um fizer um pouquinho,
um pouquinho de cada um, a gente vê que é um número bem insignificante, que é 1.800 e poucas pessoas, né? E o emprego é fundamental. O emprego é dignidade, o emprego é cidadania, o emprego é tudo na vida da pessoa. Eu sempre tenho duas pessoas em minha mente, que é Josué de Castro e Paulo Freire, né? Sem essas duas coisas, eu acho que estado e município algum consegue avançar. Duas grandes referências você puxou e vamos encerrar com as palavras do Robson aqui. Gente, esse é a Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire, muito bem lembrado aqui pelo Robson, falando hoje da população de rua do Recife, em situação de rua que vive no Recife. A gente recebeu Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador geral do Censo População de Rua do Recife, esse censo aqui, e Robson da Silva Pessoa, coordenador municipal do Movimento Nacional da População de Rua. Eu sou Josimar Paraíba e esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Daniel Mosca. Segunda-feira tem mais Opinião Pernambuco. A todos um bom final de semana.